Questão 96. Essa aqui é uma das questões mais fáceis da prova. Ela vai dizer o seguinte: em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto? Cara, tu tem um pneu, não precisa nem ler o texto, tá? O centro de massa dele está deslocado para cá. Ou seja, você quer corrigir o centro de massa. O centro de massa do pneu está deslocado para esse ponto aqui. Isso significa que o pneu está desbalanceado, né? Acaba que ele vai acabar puxando para um lado. Então, você quer deslocar para o centro de massa correto, que numa região de círculo é bem aqui no centro. Você quer deslocar o centro de massa para o centro, para que ele fique uniforme, né? Você quer deslocar o centro de massa. Aonde você vai colocar, então, a peça de chumbo? Para colocar mais peso, né? Para compensar o centro de massa. Bom, é só você pensar numa sensação de vetor. Se você colocar uma peça de chumbo aqui, você vai deslocar o centro de massa mais para cá. Vai desbalancear ainda mais, tá? O pneu ainda vai ficar puxando ainda mais para um lado e você não quer. Você quer que ele fique de maneira uniforme, funcionando corretamente, e não um pneu maluco, funcionando errado. Se você colocar aqui, você vai puxar o centro de massa ainda mais para cá. Então, o que acontece? Nas duas situações, você puxaria o centro de massa para essa região ou você puxaria o centro de massa para essa região. E isso aqui continuaria perigoso. Agora, olha só. Se você colocar o peso para cá, você vai puxar o centro de massa para cá. E aí você teria o centro de massa exatamente aqui nessa posição. E ainda assim estaria desbalanceado. Você quer o centro de massa exatamente no centro, tá? Exatamente no centro. Se você colocar aqui, você colocaria o centro de massa exatamente nesse ponto. Então ainda deslocaria. Então o que resta você fazer? Ora, se o centro de massa ele está deslocado para lá, você vai puxar e colocar basicamente um peso aqui, porque daí você vai deslocar o centro de massa para cá. Deslocando para cá, você passa a ter então a nova posição do centro de massa aqui no meio, né? Porque aqui está puxando para cá, né? Vai puxar o peso para cá e vai criar um balanço, né? Essa é a ideia, você equilibrar o processo, né? É como se fosse um equilíbrio. Você poderia pensar em vários pontos, né? Se eu tenho lá, sei lá, como se fosse aqui, né, tivesse dois pesos, né? E aí eu tenho lá o centro, eu quero deslocar o centro de massa para aqui para o meio, para manter em equilíbrio, né? Aí eu tenho aqui uma peça aqui. Aonde que eu vou colocar o peso? Eu quero colocar uma peça de metal. Aonde que eu vou colocar? Ah, eu vou colocar a peça de metal aqui, Renato. Sim, você vai colocar a peça de metal aqui, não vai deixar mais pesado? Não vai deslocar mais? Não faz sentido você colocar uma peça de metal do outro lado e na mesma distância e com a mesma massa? Claro, né? Colocar na mesma distância com a mesma massa, você vai equilibrar o centro de massa, entendeu? Ele vai ficar em equilíbrio. Você tem que manter um equilíbrio, né? Então é essa a lógica. E a ideia é justamente essa, você até mesmo colocar na mesma distância ali dentro do fundamento, né? Para que você mantenha equilibrado, tá? Conteúdo aqui de estática, né? Estática e centro de massa. Não cai muito no Enem, mas quando cai, né? De todas as questões que podem cair, para você calcular, né? Centro de massa, estática, né? Todas que podem cair, de todas que podem cair, isso aqui é o mais simples, né? Poderia cair uma questão do andaime, tá? Poderia cair uma questão onde eles colocam ali as cordas, a tração, né? E aí você querer manter em equilíbrio, aí de estática e peso, aí já seria mais pesado para você começar a calcular tração e centro de massa. Aí ficaria mais pesado aí, né? Envolveria mais cálculo. Essa questão seria justamente a posição 3, né? É a mais intuitiva do processo, né? É o que eu nem queria que você marcasse, né? Que bastaria colocar na posição 3 e você colocaria ali, né? Traria esse centro de massa mais próximo do centro, ó, da posição do centro de massa desse conjunto pneu e roda. Beleza? Tranquilo? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.